Alô, domingo! Cola comigo, Brasil! Bom dia, bom dia! Quero começar cantando uma música para você, porque hoje é domingo. E domingo é dia de quê? De amor, de alegria, de paz, de fé. Domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Estar ao seu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer. Esquecer a briga que deixou ferida e que até hoje não cicatrizou. Se amar de novo faz parte da vida, abra o coração, tudo tem sentido e tem razão. Cola teu rosto no meu, chega mais perto de mim, faça de conta que eu sou seu namorado. Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer. Se tudo vem você melhor, pior é te perder, amor. Ê, Brasil, domingo! Eita, cantando tudo errado, mas o que vale é a gente aqui. Bom dia, bom dia, bom dia! E hoje é dia de quê? Dia de contratos. Tô olhando aqui o chat de vocês, mandando um beijo para todo mundo que tá aí ao vivo. Primeiro, pedindo desculpa por ontem não ter conseguido fazer a nossa live de hoje, justamente porque ontem eu estava em Curitiba. Alô, Curitiba! Um calor que eu não sei como as pessoas de lá conseguem sobreviver. Mas vamos lá. E aí, o hotel não tinha como me fornecer uma internet de cabo. Então, o Wi-Fi era sofrimento. Aí eu falei, melhor nem tentar. Já tô aqui trabalhada na minha caneca furtada, que vocês sabem da história, tomando meus bons drinks, mentira, meu café da manhã. E é isso, né? Um beijo para todo mundo que tá aí ao vivo acompanhando a gente. Amo muito vocês. Acordou feliz? De repente nem tanto, né? Mas a gente o quê? Finge, porque uma hora acontece. Ah, pois muito que bem. Nós vamos desabafar nesse domingo que a OAB nos faz sofrer, esquecer a vida que deixou ferida e que até hoje não cicatrizou. Se amar de novo faz parte da vida, abre o coração, tudo tem sentido e tem razão. Cola seu rosto no meu, vamos estudar agora, porque a aprovação é certa. Gente, o povo do Rio também tá sendo o quê? Assado, né? Num forno de 60,1 graus que eu vi na notícia. Vamos lá. Gente, então vamos falar de contratos? Vamos falar do que pode cair na nossa prova? Vamos falar de coisa boa? Porque tá se aproximando o domingo da aprovação. Por isso, o caminhão da aprovação está passando na sua rua para te convidar a aprender contratos agora. Você sabe que quando a gente fala de contratos, a gente está falando de negócio jurídico, né? E tudo que a gente fala de negócio jurídico se aplica aqui. E você sabe tão bem que a FGV, ela gosta de contextualizar. Ela conta algumas historinhas. Ela conta algumas historinhas e coloca você para solucionar. Nós temos, de fato, alguns tipos de contratos que são cativos de exame de ordem. Pois muito que bem. Compra e venda, doação, fiança. Brasil, fiança. Tem nem o que dizer do tanto que cai. De repente, um seguro de vida que não caiu, mas pode vir a cair, tá? Formação de contrato que já caiu e que eu vou te relembrar agora. E ela sempre vai dar uma situação problema. Então, hoje, a gente vai conversar sobre esses temas e fazendo aqui uma historinha, contando uma historinha, inventando uma historinha, etc e tal. Tá bom? Partiu?
material. Partiu material. Vamos embora aqui montar nosso esquema lindo. Ó, o Marcos falou que o Paraná não está diferente de quente, não. Menino, mas eu achei muito calor. Quase morri. O povo do Rio também assando. Vamos lá, poderosa. Quem dera eu fosse poderosa, como vocês acham. Bom, quero começar lembrando vocês algumas regrinhas básicas sobre contratos, tá? Então, só para a gente recordar aqui algumas coisas. Primeiro, vou botar assim, ó, regras do coração. Meu coração hoje tá feio, tá bonito, não. Mas vamos lá. Primeira regra que você não pode esquecer e que já foi cobrada em prova, tá? Já foi cobrada em prova. Primeira regra. Artigo 426 do Código Civil e a questão do Pacta Corvina. Esse 426, eu vou até abrir aqui para você. Você com certeza, se fez as questões anteriores, vai lembrar do que é que tá rolando aqui nessa parte do 426. Deixa eu abrir aqui. Agora eu vou ficar com essa música na cabeça. Peraí, que eu tô abrindo, tenha paciência com a professora. Muita hora nessa calma. Tadã! 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Meu Brasil, não sei se vocês lembram ou fizeram essa questão, foi uma questão que cobrou assim, ó. O fulaninho precisava de dinheiro, né? Ele precisava de dinheiro e aí ele pegou e falou assim: eu sou filho de uma pessoa que tem bem muito dinheiro, bem muito dinheiro. E eu quero alienar a herança que futuramente eu vou receber quando do falecimento do pai. O carinha falando na questão. Aí ele chama um amigo e fala: amigo, o seguinte é esse. Eu tenho um dinheiro para receber, um bem muito grande, porque eu sou filho do velho da van. Só uma situação hipotética, tá? E aí, quando ele morrer, eu vou receber uma bufunfa de herança. Vou receber uma bufunfa de herança. Então, como eu tô precisando agora de dinheiro, me dá 500 mil reais, a gente faz um contrato escrito, eu transfiro para você os meus futuros direitos hereditários e você, quando do falecimento do pai, vai lá e recebe a herança no meu lugar. E assim foi feito. Fizeram por escrito e aí cedeu os direitos hereditários futuros. Uma coisa é você entender que se o pai já morreu e o filho tem direitos hereditários, já tem, ele pode ceder. Ele pode ceder os direitos hereditários dele. Agora, presta atenção. Se o pai tá vivo, o filho não tem direito à herança. Não tem nada a ver. Ah, vai cuidar da sua vida, vai trabalhar e conquistar seu dinheiro. Moleque chato do caramba. Só pode ceder o que você já tem. Se você não tem a herança, você não pode ceder. Simples assim. Pronto, Brasil, acabou. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Não é Nina, não. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Aí a banca vai te perguntar:
Ah, mas ele cedeu. Como que fica essa história? Ele cedeu. Como que fica tudo isso, Brasil? Como que serve isso? A gente vai voltar no nosso código e a gente vai observar aqui o artigo 16, mentira, 6. O artigo 166, ele diz o seguinte: é nulo o negócio jurídico quando, olha o inciso 7, a lei proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Então, a banca vai te perguntar o seguinte: se uma pessoa contratualizar herança de pessoa viva, esse contrato, ele será o quê, produção? Esse contrato será nulo. Será nulo porque a lei está dizendo que não pode. E a lei dizendo que não pode e você faz é um contrato nulo. Então, essa é a primeira parte de contratos que eu quero que você se recorde, tá? Se cair, você não vai errar. Segunda parte. Prof, eu posso ter contrato de adesão? Posso ter? Gente, claro que pode. Contrato de adesão é muito, muito normal. É muito fácil de encontrar. Então, é óbvio que você pode sim ter contrato de adesão. Agora, num contrato de adesão, você não pode esquecer que nos contratos de adesão, em havendo necessidade de interpretar alguma cláusula, essa interpretação tem que ser mais favorável ao aderente. Quem é o aderente? É a pessoa que não redigiu o contrato. Então, se eu faço um contrato com você de prestação de serviço, tá? De advocacia. Prestação de serviço de advocacia. Meu contrato de honorários. O meu contrato de honorários é um contrato de adesão. Porque você vai chegar, vai contratar o meu serviço, eu já tenho o meu contrato prontinho. Se você quiser o meu serviço, você vai assinar o contrato. Se você não quiser, você não assina, procura outra pessoa. O fato é que o meu contrato, ele vai ser um contrato de adesão para você. Se lá na frente a gente chegar a judicializar alguma coisa entre nós, né, alguma situação relacionada ao contrato de prestação de serviço, você vai verificar que a interpretação dessas cláusulas devem ser favoráveis a você, porque você é o aderente. Tudo bem? E aí, olha só que interessante. Se houver necessidade de interpretação, vamos botar aqui, ó. Se houver necessidade de interpretação, essa interpretação deve ser mais favorável ao aderente. Nesse meu exemplo, é você. É você que assinou o contrato e que aceitou ali os termos. E detalhe, imagina se eu coloco nesse contrato que você renuncia antecipadamente qualquer possibilidade de discutir prestação de contas comigo. Você estaria renunciando um direito seu, não estaria? Eu coloquei no meu contrato que você abre mão de discutir algum direito seu. Cuidado! Nos contratos de adesão, as cláusulas que estabelecem renúncia antecipada são nulas. Não pode. Tá vendo que eu tô te contando uma historinha e tô te dizendo qual é a saída? Então, olha lá. A interpretação será mais favorável ao aderente e nos contratos de adesão também são nulas as cláusulas que estipulem, vou botar mais para cá, que estipulem renúncia
antecipada. Cuidado, porque a banca pode falar, o contrato é todo nulo. Não, não é o contrato que é todo nulo. São apenas o quê? As cláusulas que estipulem renúncia antecipada. Somente as cláusulas que estipulem renúncia antecipada, tá? Então, interpretação será mais favorável ao aderente e as cláusulas de renúncia antecipada são nulas. Tudo bem? Certo? Então tá bom. Dá o print nessa tela, vamos seguir o bonde. 3, 2, 1. Teve uma questão no exame de ordem antigo que caiu assim. O menino recebeu, eu acho que era um violino da mãe dele. Não. Ele recebeu um violino de herança da avó. E aí ele entrou num site de anúncio online e anunciou o violino por R$2.000. Não lembro exatamente dos termos das questões, só sei que foi mais ou menos assim. E aí ele deu lá e falou, olha, R$2.000. Beleza. Ele fez uma proposta, tá? E aí ele queria vender o violino, só que ele viu que a procura foi tão grande que no meio do caminho, quando uma pessoa chegou para ele com dinheiro, ele falou, não, eu quero aumentar o valor. Ele pode fazer isso? Veja, não é um contrato de consumidor. Que consumidor se aplica lá as regras com a PAT. Aqui é um contrato cível. Então, se liga em algumas regrinhas que eu quero colocar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Primeira regrinha. Regrinha básica. O contrato, ele é formado... Não, vou botar assim, ó. Formação dos contratos vai acontecer respeitando o princípio do consensualismo. Preste atenção aqui. O que é isso? O contrato é basicamente formado pela manifestação de vontade das partes. Eu digo sim, você diz sim, o contrato está formado. Imagina que a banca coloca uma questão assim, ó. Isso aqui, gente, é muito, muito cativo de prova. Então, olha para cá. Olha para cá. Imagina que a banca fala assim: João vendeu o celular para Maria pelo valor de R$3.000. Maria efetuou o pagamento e João se comprometeu a entregar no dia seguinte. No dia seguinte. Ponto. Antes da entrega, o João faz a venda do mesmo celular para Antônio, que faz o pagamento do mesmo valor e recebe o celular. Pergunta é, Maria, por ter feito o pagamento, é dona do celular? O que você me diz? Maria, por ter feito o pagamento, é dona do celular? Meu Brasil brasileiro, aqui vocês precisam ter muito cuidado com uma informação que eu vou dar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Uma coisa é a relação contratual.
Outra coisa é a propriedade do celular. Presta atenção aqui. Se eu chego para você e digo, aceita comprar o celular? Você diz sim, aceito. Eu digo, R$3.000. Você me dá os R$3.000 e eu falo, o celular será entregue amanhã. Tá bom? Tá bom. Você fez um contrato comigo. Não significa que você seja dono do celular. Ah, Roberta, mas eu já paguei. Não importa. Você não é dono do celular. E por quê? Porque a propriedade não se transmite com a mera assinatura do contrato. A propriedade não se transmite com a mera manifestação e formação de um contrato. A propriedade se transmite com o quê? Com a tradição. Então, para você ser o dono do celular, eu tenho que te entregar. Muito embora a Maria tenha efetuado o pagamento, a Maria é dona do celular? Não. Por que ela não é dona do celular? Porque não houve a tradição. E se não houve a tradição, sinto dizer, não é dona do celular. Se ela não é dona do celular, poderia a Maria reivindicar o celular que foi entregue para o Antônio? Poderia ela reivindicar o celular que foi entregue para o Antônio? Também não. Porque só pode ir atrás da coisa quem é o proprietário da coisa. O direito de reaver a coisa é direito do proprietário. E a Maria nunca foi proprietária do celular. Quem é o proprietário do celular? O Antônio. Por quê? Porque o Antônio recebeu o celular. Para ele acontecer um fenômeno chamado o quê? Tradição. Que é a entrega do bem. E como que acontece a transmissão da propriedade do bem imóvel? Pelo registro. Vai lá no cartório, faz o registro e é isso. Ok? Beleza. Agora deixa eu te contar uma história aqui importante. Maria pagou. Sim, Maria é credora do João, que deveria entregar o celular para ela. E ele não entregou. Então, o que a Maria pode fazer? É óbvio que a Maria poderá ajuizar uma ação contra o João, requerendo o quê? A devolução do valor pago mais perdas e danos. Sempre memoriza. Sempre que o devedor não cumprir a obrigação, por culpa sua, você vai cobrar perdas e danos. Então, se o devedor não cumpriu por culpa dele, perdas e danos. E aqui, claramente, o João não entregou o celular por culpa dele. Porque ele foi lá e o quê? Vendeu para outra pessoa. Algo que já estava vendido para Maria. Tudo bem? Certo? Não esqueça isso. Dá o print nessa tela. Então, os contratos são formados pela manifestação de vontade. É o consensualismo. Isso quer dizer que, via de regra, eu não preciso entregar a coisa para a formação do contrato. Eu não preciso entregar a coisa para a formação do contrato. Ficou claro isso? Eu não preciso entregar a coisa para a formação do contrato. Salvo os chamados contratos reais. O que são contratos reais? São aqueles contratos que não fazem sentido se formarem sem a entrega da coisa. Exemplo, contrato de empréstimo. Se eu chego para você e falo, me empresta R$100, aí você fala, sim, empresto. Se você não me entregar os R$100, não faz sentido formar o contrato de empréstimo. Se eu chego para você e falo, vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, vou ficar lá 6 meses, e eu preciso deixar o meu carro guardado na sua casa. Aí você fala, tá bom, isso é um contrato de depósito, eu vou deixar uma coisa guardada com você. E aí você fala, beleza. Se eu nunca te entregar o carro, não faz sentido formar o contrato de depósito. Então, contrato de empréstimo e contrato de depósito são contratos reais. Por que a gente chama de contratos reais? Porque se formam com a entrega da coisa. Mas isso é uma exceção, porque a regra
é que os contratos sejam consensuais. Beleza? Print na tela. Outra informação importante. Vamos lá. Olha só. Os contratos têm um princípio chamado de relatividade. Relatividade dos contratos. Gente, minha letra hoje tá podre, tá? Relatividade dos contratos. Não sei lá o que está acontecendo na minha mão. Minha mão tá meio dura hoje. Os contratos têm um princípio chamado princípio da relatividade. Isso quer dizer que os contratos produzem efeitos entre as partes. Os contratos produzem efeito entre as partes, ou seja, quando você pensa no contrato, o contrato produz efeitos apenas entre contratante e o quê? Contratado. Quem é terceiro não tem nada a ver com a relação contratual, tá? Então, falando de efeitos dos contratos, os efeitos são produzidos somente entre as partes. Só que nós sabemos que essa regra possui exceção. Vou botar aqui, ó. Essa regra possui exceção. Ah, Roberta, é possível que excepcionalmente um contrato produza efeito perante terceiro? Sim. É a exceção. Nós temos 3 exceções que já foram cobradas em prova. 3 exceções. Quais são as exceções, prof? Primeiro, promessa de fato de terceiro. Calma que eu vou te explicar cada uma. Promessa de fato de terceiro. Nós vamos ter também contrato com pessoa a declarar. Estipulação. Não, promessa de fato de terceiro. Vou botar aqui, ó. Estipulação em favor de terceiro. Acabou que eu não coloquei na ordem do código, mas não tem problema não. E contrato com pessoa a declarar. Vou te explicar cada um com um exemplo que pode estar na sua prova. Estipulação em favor de terceiro está no 436 a 438. Promessa de fato de terceiro, 439, 440. Por isso que eu falei que eu não botei na ordem do código. E o contrato com pessoa a declarar, 467 a 471, tá? Então, olha só. Vamos lá. Promessa de fato de terceiro. Promessa de fato de terceiro é alguém prometer alguma coisa. Deixa eu botar aqui o slide aqui do lado. Alguém prometer alguma coisa envolvendo o terceiro. O exemplo que eu amo dar. Imagina que eu, Roberta, tenho uma empresa de festas. Tomar meu café. Que já tá gelado? Já. Mas é bom para acordar, né? Eu tenho uma empresa de festas. E acontece que eu organizo eventos. Quando você contrata os meus serviços, eu organizo decoração, convites,
convidados, recepção, banda, buffet, eu organizo tudo. Você bota na minha mão, eu organizo tudo. E aí você chega lá na minha loja, no meu escritório, e fala assim: olha, eu tô procurando alguém para organizar meu casamento. E eu quero que essa pessoa organize tudo. Aí eu falo para você assim: se você fechar comigo essa organização, eu prometo que Ivete Sangalo vai tocar no seu casamento. Uou! Imagine Ivete tocando. Imagine eu casando. Olha o olhinho brilhando. Não temos o noivo ainda, mas já podemos sonhar. Agora imagine Ivete Sangalo tocando no meu casamento. Macetando, macetando, macetando. Imagine. Seu casamento do ano, da década. Só que aí eu falo, eu prometo que Ivete Sangalo vai tocar pra você. Aí você fala, porra, man, vai lá e fecha o contrato comigo. Eu prometi algo de um terceiro que nem sabe que eu existo. Você acha que quando alguém promete um fato de terceiro, o terceiro tá vinculado? Ivete nem sabe na fila do pão que eu existo. Se algum dia ela souber, alô, Ivete Sangalo, ai, descobre que eu existo, por favor, meu sonho é ser sua amiga. Ela nem sabe que eu existo. Vincula o terceiro? Claro que não. Aquele que promete fato de terceiro responderá se o terceiro não cumprir o fato prometido. Eu não posso processar a Ivete, que Ivete não tem nada a ver com a história. Entende? Então, se chegar no dia do seu casamento e a Ivete não for, quem vai responder? Eu, porque eu prometi algo de terceiro que não tinha nada a ver comigo. Nada a ver. E é sobre. Então, cuidado com essa história. Agora, se eu ligo para Ivete e digo, Ivete, seguinte é esse. Você vai cantar no casamento do fulano. E aí a Ivete fala, beleza, chegarei macetando. Ela aceitou. Se ela aceitou, ela se vinculou. Se ela não for, quem responde é ela. Tá bom? Então, a promessa de fato de terceiro, via de regra, o terceiro não se vincula quando alguém promete por ele. Mas se ele aceita, aí ele se vincula. Beleza? Volta lá no material. A estipulação em favor de terceiro. Isso aqui, gente, é algo muito simples. Por quê? Por quê? Se você tem uma estipulação em favor de terceiro, é simplesmente um benefício que foi estipulado a favor do terceiro. Tá? Um benefício que foi estipulado a favor do terceiro. Exemplo, seguro de vida. Se eu faço um seguro de vida no banco, eu faço o seguro de vida no banco, aí o banco pega e fala assim, Roberta, você tem que fazer... Ai, vou até aproveitar para te contar uma coisa. Você vai fazer o seguro de vida, então você tem que definir quem vai receber o valor quando você morrer. Porque não é se você morrer, é quando, tá? A morte no contrato de seguro de vida não é uma condição. Porque condição é evento futuro e incerto. A morte no contrato de seguro de vida é um termo, porque é um evento futuro e certo. Aí, o que rola? O que rola aqui? Eu chego no banco e falo, banco, quando eu morrer, eu quero que os meus pais recebam o meu seguro de vida. Pronto. Eu quero que os meus pais recebam o meu seguro de vida. Fechou. Meus pais são beneficiados com a minha morte. Serão beneficiados com a minha morte. Então, eles são os beneficiários. Aí, quando eu morrer, tá lá meu pai e minha mãe para receber o dinheiro. Deixei 1 milhão para eles.
Tá lá meu pai e minha mãe para receber o dinheiro. Perfeito. Eu não estarei aqui para brigar brigar por esse dinheiro para eles. Então, se o banco se negar a pagar, quem é que vai ajuizar a ação contra o banco? Meus pais. Então, quando eu faço uma estipulação em favor de terceiro, eu estou deixando um benefício para um terceiro. Aí a pergunta é: o terceiro pode ajuizar uma ação contra aquele promitente, que é o banco, que prometeu entregar o dinheiro para o beneficiário? Claro que pode. Claro que pode. Um outro exemplo: eu alugo meu apartamento para você. Eu sou locadora, você locatário. E aí a gente coloca uma cláusula no contrato dizendo que você deve pagar o aluguel direto para o meu filho, que mora nos Estados Unidos. Você vai depositar o dinheiro todo mês na conta dele. Isso também é uma estipulação em favor de terceiro. De modo que, se você não depositar o dinheiro, ele pode cobrar o aluguel de você. Porque o terceiro beneficiário pode exigir o cumprimento da obrigação a favor dele, tá? E como a gente falou de contrato de seguro de vida, eu quero dizer para você que recentemente o STJ tem um julgado dizendo que você não pode deixar seguro de vida para o ou a amante. O cúmplice do adultério não pode ser beneficiário em seguro de vida. The house is down. A casa caiu, tá? E é isso. Tudo bem? Segue o bonde, segue o bonde. Contrato com pessoa a declarar. Esse contrato é uma situação, ainda não foi cobrado em exame de ordem, também acho que nem vai cair, mas pode ser que, né? Então vamos lá. Contrato com pessoa a ser declarada. Vou te dar um exemplo. Imagina você que eu quero fazer uma doação de um valor para uma família carente. Eu quero doar 10 mil reais para uma família carente. E aí eu chego, deixa eu pegar um nome aqui, para Luciana Machado, que está aqui no nosso chat. A Luciana Machado, eu chego para ela e falo assim: Lu, eu quero doar 10 mil reais para uma família carente. Aí da sua cidade. Manda aí, Lu, onde é que você mora? A cidade que você mora. Para uma pessoa da sua cidade. Que vai ser indicada por você. Eu não conheço. Então eu quero que Luciana me indique a família que vai receber esses 10 mil reais. Tá vendo que eu tô fazendo um contrato de doação com uma pessoa que será declarada futuramente por Luciana. Isso é contrato com pessoa a declarar. Na verdade, esse tipo de contrato nunca caiu no exame de ordem. Esse tipo de situação, tá? Nunca caiu no exame de ordem. Mas é isso. Acredito que nem vai cair, mas se cair você vai lembrar. O que é um contrato com pessoa a declarar? É exatamente você observar que alguém pode indicar a parte contratada. Dá uma olhada aqui no código. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes, tá? Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Tudo bem? Um oi para os meus alunos do Acre. Alvorada Tocantins. Beijo para vocês. Beleza, gente? De boa? Vamos voltar. Então, print na tela, as exceções estão aí. E se você não pegar, você vai cair no peguinha de prova. Bora mudar de assunto, Brasil? Bora falar de uma coisa que sempre cai? Não se manifestou. Doa para Caieira, São Paulo, professora. Por vai para lá. Por vai para lá a nossa doação. Vamos lá, Brasil. Próximo. Deram um print? Daí o print. 3, 2, 1.
Próximo ponto. Vamos falar aqui, ó, de garantias contratuais, tá? Vamos falar de garantias contratuais. Professora, o que são garantias contratuais? Eu quero que você lembre que quando a gente fala de garantias contratuais, nós podemos, né, impor nos contratos, impor não, nós podemos alocar nos contratos, eu vou colocar aqui assim, ó. Dois tipos de garantias. Garantias convencionais, tá? Garantias convencionais, que são garantias ali estipuladas pelas partes, tá? Garantias estipuladas pelas partes. Por exemplo, eu vendo o meu carro para você e eu coloco que você vai ter uma garantia de 6 meses. Se der algum defeito em 6 meses, eu vou consertar para você. Gente, isso é uma garantia convencional. Eu não sou obrigada a colocar isso. Eu coloquei porque eu quis. Eu vendi meu carro para você. Não tem nada a ver com Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor é coisa lá da PAT. Tem nada a ver comigo. Nada, 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 nada. Coisa da PAT. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Então, isso aqui que a gente está falando não é coisa de consumidor. É coisa de contrato civil. Roberta, que não é fornecedora, que vendeu o carro para você, que não é consumidor perante Roberta, tá? Então, eu posso estabelecer garantias convencionais. Mas existem garantias legais que são impostas pela lei. E são essas garantias que interessam para a gente. Então, existem garantias legais que são as garantias impostas pela lei. Essas garantias legais, quero que você tenha o máximo de atenção agora, porque é sobre elas que nós vamos falar. As garantias legais são garantias, atenção, atenção, produção, olha lá, são garantias automáticas e implícitas, são garantias automáticas e implícitas, presentes uma bosta. Presentes de forma automática e implícita nos contratos comutativos onerosos. Calma que eu vou te lembrar o que é isso. E também na chamada doação onerosa. Você sabe que doação é um contrato gratuito, tá? É um contrato gratuito. Mas existe a doação onerosa, que é a doação com encargo, tá? É a doação com encargo. Prof, essa doação com encargo, ela é o quê? Pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Deixa eu só trocar esse negócio aqui, gente, porque aconteceu um negócio aqui meio esquisito. Peraí. A ponta da caneta que tá dando falha aqui. Peraí. Pronto. A doação com encargo. Que é assim, ó, por exemplo, a doação com encargo ela é diferente da doação pura. A doação pura é a regra, do tipo, vou te dar uma casa. Pim! Doação pura. Vou te dar uma casa para que você institua uma creche. Doação com encargo. Ponto.
Essas garantias legais, elas possuem incidência automática na doação onerosa, beleza? E nos contratos comutativos onerosos. O que é um contrato comutativo? É aquele contrato que você tem certeza das prestações. Eu sei o que eu vou pagar, eu sei o que eu vou levar. E oneroso é aquele que tem a contraprestação. Qual é o clássico contrato comutativo oneroso? Compra e venda. É o clássico contrato comutativo oneroso. Compra e venda. É aquele contrato que você tem a certeza das prestações e você tem contraprestação. Ponto. Eu vendo o carro para você por 30 mil reais. Você sabe que você vai receber o carro e que você vai pagar 30 mil reais. Comutativo oneroso, tá? Então, o clássico exemplo é compra e venda. Se a banca cobrar essas garantias aqui, com certeza ela vai trabalhar um contrato de compra e venda, como já fez várias vezes. Não sei se você fez uma questão da pastilha de freio. O cara vendeu o contrato para mim, o cara vendeu o carro para a menina e falou que as revisões estavam em dias. A menina comprou o carro, deu um problema na pastilha de freio, ela capotou o carro no meio do caminho. E a banca queria saber se ela estava no prazo para cobrar e pipipi, popopó, tá? Então vamos lá. Olha só. Quais são essas duas garantias legais? Quais são as duas garantias legais? Bom, a primeira é chamada de vício redibitório. Isso aqui é tema muito recorrente, tá? Vício redibitório. E a outra é chamada de evicção. A professora Raquel, tenho certeza, vive falando com você sobre evicção. O vício redibitório, meu Brasil, é aquele vício que gera, vou botar aqui, ó, é o vício oculto, é o vício oculto na coisa, que faz com que, presta atenção, que faz com que a coisa se torne imprópria ao fim a que se destina ou diminua o valor. Então, quando a gente fala de vício redibitório, é um vício oculto na coisa, que torna a coisa imprópria ao fim que se destina. Por exemplo, eu vendi o carro para você e o carro, o motor não funciona, então ele não vai andar, se torna impróprio ao fim que se destina, ou diminui consideravelmente o valor. Exemplo, eu vendi um carro para você e o ar-condicionado não funciona e também não tem mais conserto. Embora o carro ainda ande e funcione, o ar-condicionado não funciona. E nem vai funcionar porque deu um defeito lá que, explodiu tudo, não tem conserto, sei lá. Nesse caso específico, o carro não funciona. O vício tornou a coisa imprópria ao fim que se destina. Agora, só o ar que não vai. O carro continua andando, então diminui consideravelmente o valor. Quando isso acontece, primeira coisa que eu vou te perguntar, você é obrigado a ficar com o bem? Claro que não. Claro que não. Você não é obrigado. Tem uma coisa que eu não sou, é obrigado. Tá? Então, aqui você tem que ter cuidado, porque é o seguinte, presta atenção. Se você compra um bem com um vício redibitório que torne a coisa imprópria ao fim, o que você vai fazer? Você vai desfazer o contrato. Aí vem a chamada ação redibitória. O que é a ação redibitória? É a ação para desfazer o contrato. Eu te devolvo do seu dinheiro, você pega a coisa de volta. Tá?
devolvo o dinheiro, pega a coisa de volta. Pronto. Agora, se a coisa, por exemplo, o caso do ar-condicionado. Agora pensa comigo de forma muito objetiva aqui. A questão do ar-condicionado. Se você compra um carro que o ar-condicionado não funciona, você comprou esse carro num lugar que é frio, e você fala, nem vou usar esse ar-condicionado aqui, é frio mesmo. Vou ficar com o carro. Você pode optar por ficar com o carro? Pode. Só que você pagou 30 mil. O carro não vale 30 mil. Vale menos. Então, o que você vai pedir? Abatimento no preço. Por quê? Porque o vício diminuiu o valor. Agora, o carro não funciona o ar. E você mora bem no Rio de Janeiro. É essencial o ar-condicionado? É essencial. Você é obrigado a ficar com o carro? Não. Então, o que eu quero que você entenda? Quando o vício somente diminui o valor, você vai ajuizar uma ação chamada de estimatória para estimar o valor do bem. Para estimar o valor do bem. Fala, olha, eu paguei 30 mil reais pelo carro, mas o ar-condicionado não funciona, então o valor do carro não é 30 mil, é menos. Mas eu quero ficar com o carro. Quando o vício torna a coisa imprópria ao fim em que se destina, você não tem outra alternativa, você tem que desfazer, claro. Agora, quando apenas diminui o valor, como o caso do ar-condicionado, no lugar que está frio, que é frio e você não vai usar, você pode pedir o abatimento no preço, com a ação estimatória. Agora, se você mora no Rio, você não é obrigado a ficar com um carro sem ar-condicionado. Você pode também ajuizar uma ação estimatória, uma ação redibitória. O que eu quero que você entenda? Que quando o vício apenas reduz o valor do bem, você não é obrigado a ficar com o bem. Você pode desfazer ou pedir o abatimento no preço. Tá? Você tem que desfazer ou pedir o abatimento no preço. Você não é obrigado a ficar com o bem. Escuta o que eu tô te falando. Se o vício apenas reduz o valor, você não é obrigado a ficar com o bem. Você pode desfazer o contrato, sim. É opção sua. O adquirente que define. Tá bom? Vamos lá. Só que essas ações possuem prazo. Essas ações possuem prazo. E o prazo está no artigo 445. Eu vou resumir para você aqui. Se o bem for móvel ou imóvel, a gente define o prazo. Se o bem for móvel, o prazo é de 30 dias para a ação, tá? Se o bem for imóvel, é de 1 ano. Então, cuidado com a questão aqui do prazo. Agora eu quero que você preste o máximo de atenção aqui possível. 30 dias, 1 ano a contar da entrega. Este prazo, ele é um prazo decadencial. Isso quer dizer que se passar esse prazo, acabou, já era, perdeu o próprio direito de demandar. É um prazo decadencial, tá bom? Não sei se você lembra de uma questão cobrada pelo exame de ordem de uma mesa com os cupins. Essa mesa com os cupins foi vendida, uma mesa de madeira para uma pessoa, e a mesa estava infestada de cupim, pim, pim, né? Não tem a musiquinha?
Saiu de lá, lagartixa, chá, olhou pra mim e fez assim. Comprou a mesa de cupim, pim, pim. Aí, 45 dias depois da entrega, foi que a pessoa foi perceber os cupins. Ou seja, depois dos 30 dias. O que você tem que lembrar? Quando o vício for muito, muito oculto, quando o vício for muito, muito, muito oculto, esses prazos para ter ciência do vício, ou seja, para o vício se manifestar, vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar para quanto? Olha lá, 180 dias, se o bem for móvel, e 1 ano a mais, 1 ano a mais, se o bem for imóvel. Tá? Então, essa mesa aí dos cupins, pins, pins, o que rolou? A mulher descobriu com 45 dias. Tá dentro do prazo para ter ciência? Tá. Quando ela teve ciência, ela tem quantos dias para ajuizar a ação? 30 dias. E se o bem for imóvel? 1 ano. Manifestou 1 ano, você tem quanto tempo para ajuizar a ação? 1 ano. Fui morar numa casinha infestada de cupim, pim, pim, saí de lá, lagartixa, chá, olhou pra mim e fez assim, Aí, se você errar essa questão, eu vou fazer pra você, Por quê? Porque é uma coisa bem óbvia. Quando o vício é muito, muito oculto, que só pode ser manifestado depois, e o bem for móvel, 180 dias. Se for imóvel, mais 1 ano. Descobriu o vício. O cupim saiu de lá e fez assim. O que você vai fazer? 30 dias para ajuizar a ação. Que ação, professora? Uai, essas aqui. Ação redibitória ou ação estimatória, tá? O prazo é da ciência, certo? Quando o vício for muito oculto. Agora, se o vício não for muito oculto, é da entrega, o prazo de 30 dias e o prazo de 1 ano. Professora, como que eu vou saber se o vício é muito oculto ou não for muito oculto? A questão vai te induzir a isso. A questão vai te mostrar. Um vício no motor do carro. É óbvio que é um vício muito oculto. Eu não sou mecânica. Eu não conheço de carro. Aí eu compro o carro com você. Aí, 40 dias depois, o carro não funciona mais. Epa, 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 epa. Agora, o que a banca também curte perguntar? Sabe a mesa de cupim, pim, pim? Então, imagina que eu vendi uma mesa de madeira para você. O cupim, ele é muito pequenininho, né? Você não consegue visualizar olho nu, assim, olhou a madeira, tá lindo. Não, não. Você só consegue verificar com o tempo. Vai saindo um pozinho, enfim. Vendi a mesa para você, de madeira, cheia de cupim, pim, pim. Aí, 45 dias depois, você visualiza o cupim. Aí você me liga. Roberta, eu vou dar na sua cara. Você me vendeu uma mesa com cupim, pim, pim. Aí eu olho para você e falo, cara, eu não sabia. Se eu, alienante, não sabia do cupim, ou seja, se eu que vendi não sabia do vício, eu quero saber, eu respondo pelo vício redibitório? Agora, se você me liga e fala, Roberta, você me vendeu uma mesa com cupim. E eu falo, uau, eu sabia. Veja, o alienante sempre responde pelo vício redibitório. Sempre responde pelo vício redibitório. Aí aqui, ó, eu quero que você entenda o seguinte, o alienante sempre responde. Se ele não sabia, significa que ele não estava de má fé, né?
Ele responde pelo vício redibitório. O que é o vício redibitório? O que significa responder pelo vício redibitório? Significa desfazer ou pedir o abatimento no preço. Agora, se o infeliz sabia, ele responde pelo vício redibitório, que é desfazer ou diminuir o valor, mais perdas e danos. Porque toda vez que a pessoa está de má fé, ou seja, se ela sabia e ainda assim vendeu, ela responde por perdas e danos, porque ela tem culpa no cartório. Ok? Então, isso é o que pode cair sobre vício redibitório na tua prova. E o que é a evicção? A evicção é uma historinha muito louca, de, assim, ó. Quem vendeu não poderia ter vendido. E quem comprou perde o bem para o verdadeiro proprietário. Tipo, quem vendeu não poderia ter vendido porque não era o dono. E quem comprou se ferra, porque perde o bem para o verdadeiro proprietário. Imagina que eu vendo um carro para você. Vendi um carro para você. Aí, você tá bem lá, muito feliz dirigindo o carro. De repente, chega uma citação na sua casa de uma pessoa chamada Lorena Ocampos, dizendo: ei, esse carro é meu. Você vai me ligar e vai falar: Roberta, eu comprei o carro de você. Agora eu acabei de receber uma citação aqui de uma moça chamada Lorena, dizendo que o carro é dela, não é se você vendeu o que não era seu, Roberta. Eu digo: problema seu. Isso é evicção. A evicção é a perda do bem para o verdadeiro proprietário. Perda do bem para o verdadeiro proprietário. É a perda do bem para o verdadeiro proprietário. Então, imagina, vamos botar nossos personagens aqui. Roberta vendeu o carro para o professor Rogério. Aí o professor Rogério tá lá andando com o carro e de repente ele recebe uma citação da Lorena, que se diz dona do carro. Então, o que aconteceu? Roberta é a vendedora, alienante. Rogério é o adquirente. Lorena ajuizou a ação contra o Rogério. Ora, se o Rogério efetivamente perder, o carro a favor da Lorena, o que ele vai cobrar de mim? Ele vai vir atrás de mim com gosto de gás. Ele vai vir atrás de mim com gosto de gás. Ele vai cobrar o preço que ele pagou, ele vai cobrar a indenização, ele vai cobrar a indenização pelos prejuízos, pelas despesas, tudo. Ele vai cobrar tudo. Não vai? Vai. Ele vai cobrar tudo. Aí, deixa eu te falar. Ele pode cobrar de mim como? Quem é que lembra? Alô, Raquel Bueno? Alô, Raquel Bueno? Porque ela dá na sua cara se você errar isso aqui. Que ela é agressiva. Ai, professora, vou filmar essa parte, botar e marcar a professora Raquel. Pode marcar. Porque ela é agressiva. Ela é o quê? Agressiva. Ela vai dar na sua cara. E a professora Patrícia, alô, Patidreie, se o povo confundir isso aqui com o consumidor, você faz o quê? A Paty é doce, né? Com certeza ela vai te dar um abraço e te ensinar que não é assim. Mas eu e a Raquel somos agressivos, somos loucas. E aí o que a gente vai fazer? Quebrar sua cara. Por quê?
Como que o Rogério vai poder reclamar isso aqui? Vamos lá na telinha. O Rogério vai poder reclamar. Lembra da Raquel Bueno? Alô, Raquel Bueno? Ele pode denunciar a lide Roberta dentro da própria ação, dizendo assim: Excelência, pelo amor de Deus, é o seguinte, eu vou fazer de tudo para defender minha propriedade aqui, porque eu paguei por esse carro, mas se eu perder o carro a favor da Lorena, condene a Roberta a me indenizar. Isso aqui é a denunciação da lide, é o regresso. E aí ele vai cobrar tudo que ele teve de preju, tá? Agora, ele é obrigado a denunciar a lide? Ele é obrigado a produzir a denunciação da lide no processo? Não, não. Ele não é obrigado a denunciar a lide. Denunciação da lide está lá no 125 do CPC. Ele não é obrigado a denunciar a lide. Porque ele pode esperar essa ação terminar. Depois que essa ação terminar, se ele efetivamente perder, ele pode ajuizar uma ação contra a Roberta. Tá? Ele pode ajuizar uma ação contra a Robertina de Jesus. Ok? Então, cuidado. Alô, Pati Dreyer. Alô, Raquel Bueno. Se esse povo errar, é isso. Quer dar o print na tela? Olha que linda essa tela. Maravigold, maravigold. Vambora, vambora. Podemos seguir, Brasil? Podemos seguir, né? Vambora. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. A gente sabe que o contrato, ele pode chegar ao fim, e quando ele chega ao fim, é uma extinção, tá? Quando ele chega ao fim, é uma extinção. Extinção do contrato. Segue o bonde. Como que é normal? Tipo assim, vamos normalizar o fim do contrato. Como que é o normal do fim do contrato? O normal. Cumprimento da obrigação. Cumprimento da obrigação. Cumpriu a obrigação, lindo, lindo. Lindo, lindo. Cumprimento da obrigação. Tá? Prof. Cumprimos a obrigação. Tá? Maravigold. Maravigold, maravigold. Aí, existem exceções, né? Existem exceções. Você pode pôr fim ao contrato, por meio da exceção do contrato não cumprido. Essa daqui eu quero falar com você. Exceção do... Tem outras formas, tem o distrato, tem a cláusula resolutiva, mas eu quero falar sobre duas situações. Exceção do contrato não cumprido. O famoso tucoque. Roberta, o que diabo é isso, hein? Tucoque. A exceção do contrato não cumprido tem previsão no artigo 476 ao 478. Quero dizer a você que eu não ia falar isso aqui agora. Mas veio um negócio aqui, uma energia, que a gente não sabe de onde, do cosmos. Uma energia que falou. Fala isso, Brasil. Aí eu digo, no meu coraçãozinho. Falarei. O que é o tucoque? Tucoque, dizem aí os doutrinadores, vem de quando
Júlio César encontrou dentre os traidores do Senado seu filho adotivo Brutus e falou: Tu coc, Brute filime, até tu, Brutus, filho meu, numa manifestação de traição. Traíra, traidor, até tu. Até tu? Vamos lá. Imagina você que eu chego para você e digo assim: aceita comprar meu carro? Aí você fala: aceito. Eu digo 30 mil reais. Aí você fala: não, beleza. Eu falo: então vamos fazer o seguinte, faz o Pix para minha conta agora de 30 mil reais. Faz o Pix para mim. Que eu te entrego o carro semana que vem. Beleza? Beleza. A gente sentou, fez um contrato escrito e pipipi, popopó. Aí, Brasil, curte isso aqui. Você vai ficar chocado. Aí, Brasil, eu pego. Entro no meu extrato da minha conta e você não transferiu o dinheiro. Você acha que eu vou te entregar o carro? Não, porque eu não sou o quê? Não sou otária, então não vou te entregar o carro. Aí, você dá uma de doido e ajuiza uma ação contra mim. Uma ação assim: requer a condenação da Roberta, entrega do veículo que ela se comprometeu a me entregar no dia tal e não me entregou. Aí o juiz manda me citar, eu entro no processo. Na prática, nada disso aconteceria, porque o juiz iria mandar você comprovar o pagamento, tá? Mas vamos supor que o juiz nem viu isso aí e me mandou coisar lá. Aí, ele me citou. Eu entro no processo, eu vou apresentar o quê? Minha defesa. Como que a gente chama defesa? Como é o jeito chique de chamar a defesa? Jeito chique. Exceção. Excelência, vou apresentar minha defesa. Blá, blá, blá. Mesma coisa. Excelência, vou apresentar minha exceção. Defesa do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido. Olha o 476. Cá de que nós não é besta. Vamos olhar a lei. Olha aqui, ó. O 476 diz o seguinte. Se liga no esquema. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do coleguinha. O que é a exceção do contrato não cumprido? Eu vou chegar no processo e vou falar: excelência, seguinte é esse. Eu não entreguei o carro para esse infeliz, porque ele não me fez o Pix. Pronto, ele não pagou. Então, o que é o TUCOC? Exceção do contrato não cumprido. O que é a exceção do contrato não cumprido? É a defesa do contrato não cumprido. É você dizer que você não fez sua parte, porque o outro não fez a parte dele. Agora, curte isso aqui que já foi cobrado. Se depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquele satisfaça que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazer. Professora, eu não entendi o que está acontecendo. Nem eu. Mentira. Olha só, imagina aqui. Você tem uma construtora. Foi desse jeito que caiu no exame de ordem. Você tem uma construtora. Aí eu tô bem lá. Quero construir minha casa, não sei o que lá. Vou contratar uma construtora. Contratei. Pá. Aí você ficou de entregar a obra em 1 ano. 1 ano. 12 meses. O total dessa obra vai ficar em
2 milhões. Eu vou pagar 2 milhões para você. Beleza? Beleza. Presta atenção. Vou pagar 2 milhões para você. Aí, o que que rola? Eu vou pagar 2 milhões para você. Só que a gente estipulou que eu vou dar 500 mil de entrada. E os outros 1,5 milhão, vamos facilitar a vida aqui. Eu vou dar 700 mil de entrada. 800 mil de entrada. Eu vou dar 800 mil de entrada. E os restantes, né, 1 milhão e 200, dividido em 12 parcelas. Presta atenção. O terreno tá lá vazio. Eu já meti 800 mil na tua mão. Você concorda que eu já cumpri mais do contrato do que você? Concorda? Claro. Você não tirou, você não fez nenhum buraco na terra ainda e eu já meti 800 mil na tua mão. E o resto eu dividi em 12 parcelas de 100 mil. Mas você já tem 800 pau na mão. Aí, você pegou... Bebé é meiga, mas algo me diz que numa audiência ela é o diabo. Sou mesmo. Aí, já botei 800 pau na sua mão. Você não fez nenhum buraco na terra ainda. Imagina lá, 3 meses já do contrato. Eu meti 800 pau na sua mão, mais 100, mais 100, mais 100. Então, você tem 800, 900, 1 e 100. Você já tem 1 milhão e 100 na tua mão, com 3 meses. Com 3 meses, você fez o quê? Nivelou a terra, fez a fundação, tá metendo concreto para baixo, e pipipi, popopó. Já tá subindo ali um pouquinho. Mas é óbvio que o que você fez ainda não está em equilíbrio com o que eu paguei. É óbvio que eu já paguei muito mais do que você já fez. No meio do caminho, com 3 meses de contrato, eu descubro que você está sofrendo uma execução. Sei lá, uma execução fiscal. Quer dizer, tu está sendo executado. E o juiz mandou penhorar seus bens. Ai, eu falo, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Deus, sou eu de novo. Por quê? Eu tenho um contrato de execução continuada com você. Você está se ferrando numa execução fiscal. Mandaram penhorar os seus bens. Eu já meti mais dinheiro do que você me entregou na prestação. O que eu posso fazer? Parar de te pagar. Eu paro de te pagar até você me dar garantia suficiente que você vai conseguir me entregar essa obra. E foi exatamente isso que aconteceu no exame de ordem, cobrando exatamente essa questão num contrato de empreitada de uma obra. E aí a construtora sofreu uma execução, teve uma diminuição considerável do patrimônio, e eu vou ficar o quê? Vou ficar pagando? Eu não sou otário, eu não sei se ele vai conseguir terminar de me entregar a obra. Os bens estão sendo penhorados. Olha de novo o 477 agora, se você não vai conseguir compreender melhor o que está dizendo aqui. Olha lá. Se depois de concluído o contrato sobrevier uma das partes contratantes diminuição considerável em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar a prestação que lhe incumbe, até que aquela que está em diminuição do patrimônio, a empresa, satisfaça que lhe compete ou dê garantia bastante de fazê-la. Eu posso falar, não vou te pagar mais até você me entregar a obra, do jeitinho que a gente combinou, ou pelo menos até equilibrar a parcela do que eu já paguei em relação ao que você entregou, até que você me satisfaça a obrigação ou me dê uma garantia de que vai satisfazer. Tá? Então, é isso. Outro ponto aqui que eu quero conversar com você. Além do TUCOC, eu quero conversar com você sobre a questão da resolução por onerosidade excessiva.
Resolução por onerosidade excessiva, que é a teoria da imprevisão. Essa teoria da imprevisão está no artigo 478 a 480. Por uma situação imprevisível, deu uma merdinha e desequilibrou o contrato. Por exemplo, imagina você que eu aluguei um imóvel para abrir um restaurante. Aluguei o seu imóvel para abrir um restaurante. Aí tô bem lá, muito feliz com o restaurante, pipipi, popopó, aí de repente, plá, veio a pandemia. Fecha tudo, que não podemos estar perto um dos outros. Mandou fechar tudo, do Neida. Vocês lembram do início da pandemia, gente? Foi horrível. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente ficava lá em casa. Todo dia eu acordava e ligava a TV para ver se já tinham resolvido tudo. E é isso, né? A gente aqui no GRAN, especialmente, tivemos que nos organizar rapidamente, mas foi incrível como o GRAN resolveu tudo rápido. Blum, rapidinho os professores já estavam ativos de novo, dando aula de casa. O GRAN, não sei se vocês sabem, mas o GRAN deu equipamentos para os professores trabalharem de casa. Foi incrível. E aí, o que aconteceu? A gente pegou e ficou sem saber o que fazer. Agora você imagina uma pessoa que acabou de alugar um espaço para abrir um restaurante, reformou o espaço, comprou tudo. No primeiro dia que foi abrir, fecha. Tem aluguel para pagar, funcionário para pagar, e eu não podia abrir a loja. A pandemia foi um fato imprevisível. Não é um imprevisto. O imprevisto é aquilo que você não pensa que pode acontecer. O imprevisível é aquilo que ninguém imagina que pode acontecer. Ninguém imagina que pode acontecer. Aí, aconteceu isso. Poxa, será que não dá pra gente revisionar esse contrato de forma a adaptar para uma realidade? Ou simplesmente vamos desfazer? O que é a resolução por onerosidade excessiva? É quando o contrato, por um fato imprevisível, se torna demasiadamente oneroso para uma das partes. E aí, a gente vai tentar, primeiro, sempre a revisão do contrato, para tentar restabelecer esse equilíbrio. E se não for possível, a gente desfaz. Resolução significa resolver. Resolver significa desfazer. Olha o nosso artiguete. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, que são aqueles contratos que se prolongam no tempo, como é um contrato de financiamento, um contrato de locação, etc. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que é decretar retroagirão à data da citação. Só que a gente sempre vai tentar o quê? Revisionar o contrato e reequilibrar. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu modificar equitativamente as condições do contrato. Se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de execução, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Belezura? Belezura? Show de bola. Bora continuar? Dá o print na telinha aí, então. Dá o print na telinha. Então, segue o bonde. Segue o bonde. Vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo para você. Podemos? Olha só. Vocês já devem estar de saco cheio desse desenho que eu faço, mas eu vou fazer de novo, caso que ele é importante. Vamos lá. O pai ou a mãe pode
Calma, que a prof tem toque, então a prof tem que fazer bonito. Não tá muito bonito, não, mas é o que tem pra janta. O pai pode vender o carro dele pro filho? O pai pode doar um carro para o filho? O pai pode trocar o carro dele com o carro do filho? O que você me diz? A resposta é sim para tudo. É sim para tudo. Mas nós vamos ter o quê, produção? Consequências. Nós vamos ter consequências. Se acontecer a venda, vou botar assim, ó. Se acontecer a venda, a consequência é uma. Se acontecer a doação, a consequência é outra. Se acontecer uma troca ou permuta, a consequência é outra. Então, vamos lá. O pai pode vender o bem para o filho? Pode. Só que a gente vai seguir a dicção do 496. Ou seja, nós vamos precisar da anuência dos demais filhos descendentes e do cônjuge do alienante. Tá? Do cônjuge do alienante. Então, veja, eu vou precisar que, ao vender o carro para o filho, tenha a anuência dos demais descendentes e do cônjuge daquele pai ou daquela mãe. Só não vou precisar se o regime for da separação obrigatória de bens. Então, eu não vou precisar se for da separação obrigatória de bens. Aí eu não preciso do consentimento. Tá? Não preciso do consentimento. Agora, veja bem. Veja bem. Aqui, se faltar a anuência, essa alienação é anulável. No prazo de quanto tempo? 2 anos. Então, o pai que vende o carro para o filho, é óbvio que para eu anular, eu tenho que alegar um prejuízozinho. O pai que vende o carro para o filho, sem a anuência dos demais filhos e do cônjuge daquele pai, a venda é anulável no prazo de 2 anos. Tá? Prof, e a doação? Doação pode. Artigo 544. Eu posso doar de boa e eu não preciso de anuência. Não preciso de anuência. Mas o filho que recebe, ele tem a obrigação de colação. O que é isso? Quando o pai falecer, ele vai ter que informar no processo de inventário que ele já recebeu aquele valor em vida. Porque a doação configura adiantamento de quê? Herança. Então, eu não preciso do consentimento, mas já caracteriza um adiantamento de herança. Então, quando o pai falece, o filho que recebeu doação em vida tem que colacionar. Colacionar significa informar no processo de inventário que já recebeu a quantia X. Ok? Prof, e o pai que quer trocar o bem com o filho? 533. Eu quero trocar o meu carro com o carro do meu pai. Eu posso? Posso. Se os valores dos carros que estão sendo trocados forem iguais, pode trocar de boa. Se os valores dos carros forem desiguais, eu aplico a mesma regra da compra e venda. Eu aplico a mesma regra da compra e venda.
Se os valores forem desiguais, eu preciso da anuência dos demais filhos e do cônjuge do alienante, salvo no regime da separação obrigatória de bens, sob pena de anulabilidade. Beleza? Podemos seguir? Dá o print nessa tela. Ficou bonitinha, né? Vamos lá. Cuidado. Imagina você que tem um imóvel porque a prof é ridícula no desenho. Imagina que tem um imóvel. E esse imóvel é de propriedade de 3 pessoas. O A, o B e o C. Não importa como que eles conseguiram isso. Mas o A é o azul, o B é o verde e o C é o rosa. Não importa como que eles se tornaram proprietários do mesmo imóvel. O fato é que a gente tem uma copropriedade, tá? Então, o C é dono de 1/3 do imóvel, o B é dono de 1/3 do imóvel e o A é dono de 1/3 do imóvel. Entendeu aqui a ideia? Pois muito que bem. Dá uma olhada no artigo 504. O artigo 504 diz: não pode um condômino, ou seja, condomínio, copropriedade, em coisa indivisível, eis a casa, vender sua parte a estranho, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. Então, aqui, eu vou até puxar para a gente aqui e mostrar para você o seguinte. Espera aí. Olha isso aqui, gente. Olha lá, coloquei aqui para você o artigo 504. O 504 diz exatamente isso. Olha lá. Não pode um condômino, quem são os condôminos? O A, o B e o C. Em coisa indivisível, eis a casa. Vender, doar ele pode. Ele não pode vender. Doar ele pode para quem ele quiser. Não pode vender sua parte a estranhos. Se outro consorte a quiser, tanto por tanto. Então, se o A decide vender, ele vai ter que oferecer a cota dele para quem? Para o B e para o C. Ele vai ter que chegar B e C, eu estou vendendo minha parte. Alguém quer comprar? Se ele quiser doar a estranhos, ele pode. O que ele não pode é vender. Tudo bem? O condômino a quem não se der o conhecimento da venda poderá, depositando o preço, ou seja, se ele não oferecer, quem quiser poderá adjudicar o bem. O que é adjudicar? Tomar para si. Ele pode chegar para o juiz e falar: juiz, o inferno do A vendeu para o João, que não tem nada a ver com a gente. Agora eu vou depositar aqui o valor da venda e eu quero essa parte para mim. Só que ele tem que fazer isso em quanto tempo? 180 dias, sob pena de decadência, ou seja, um prazo de decadência. Ele tem 180 dias para poder pleitear isso aí. Professora, mas e aí? Se tanto o B quanto o C quiserem, se tanto o B quanto o C quiserem, volta lá na lei. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor. Se o B fez mais benfeitoria que o C, o B terá preferência.
Ah, não, professora, ninguém fez benfeitoria. Na falta de benfeitorias, quem tem um quinhão maior. Ih, deu merda, porque o quinhão de cada um aqui é 1/3. Os quinhões são iguais. Não, professora, os quinhões são iguais. E agora? Aí a gente volta. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida aos comproprietários que quiserem, depositando previamente o preço. Então a regra é: quem tem mais benfeitorias? Não, tá todo mundo igual. Quem tem o maior quinhão? Ih, não, o quinhão de todo mundo é igual. Quem pagar primeiro. Ponto. Se o B chegar e falar, blum, paguei, é meu. Entendeu? Cuidado com isso. Dá o print na tela. Dá o print na tela, dá um print na tela, dá um print na tela. Deixa eu conversar uma coisa com você aqui, ó. Doação. Você faz a doação entregando um bem para uma pessoa. Já te expliquei que a doação, ela é pura, né? Ela é pura. E a doação pura é aquela que você entrega uma coisa e não exige nada em troca. O oposto da doação pura é a doação com encargo, tá bom? A doação com encargo é aquela doação que você tem ali uma contraprestação no sentido de cumprir um encargo. Te dou a casa para que você institua uma creche. Te dou a fazenda, mas você tem que fazer uma igreja para as pessoas que trabalham na fazenda. É isso, tá bom? A doação, ela deve ser, via de regra, isso aqui caiu, tá? Por escrito. Ou público ou particular. Via de regra, por escrito. Mas a doação também pode ser verbal, só que é uma exceção. A regra é que seja escrita. Vai ser verbal, que é a exceção, quando envolver bens móveis. Então, eu não posso ter doação verbal de imóvel, somente de bens móveis que sejam de pequeno valor. Acontecendo imediatamente a tradição. Eu sempre dou o exemplo, né? Aqueles avós ou aquela mãe, aquele pai que chega com um dinheirinho assim, ó, parecendo tá passando droga. Eles fazem, né? Minha mãe faz isso. Meu pai também. Pega o dinheirinho, aí dobra assim, vem com... dobra o dinheirinho todinho, chega assim, aí entrega pro neto ou pro filho. Pro filho, isso é uma doação verbal de pequeno valor que acontece logo na tradição. Lá em casa acontece isso direto. Aí, o que a gente vai ter aqui? Cuidado, porque caiu recentemente aí doação ao absolutamente incapaz. Quando você tem doação ao nascituro, quem é o nascituro? Aquele que está dentro do ventre materno. Doação para o nascituro. Chá de fralda, que você vai lá doar as fraldinhas para o nascituro. A doação feita ao nascituro precisa ser aceita pelo representante. Tá? Agora, se for um absolutamente incapaz, quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. Se for um absolutamente incapaz e a doação for uma doação pura, dispensa a aceitação. Tá? Dispensa a aceitação. Certo? Cuidado com isso. Professora, posso fazer doação para o meu amante? Não pode. Olha isso aqui, ó. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Então,
Se você faz uma doação para o cônjuge, essa doação para o cônjuge, para o seu amante, essa doação é anulável, tá? Quem pode promover a anulação? O próprio cônjuge traído. Mas se o cônjuge traído já morreu, os herdeiros necessários, ou seja, descendentes, ascendentes, podem ajuizar a ação até 2 anos depois da morte da pessoa, que foi o momento em que houve a dissolução da sociedade, ok? Beleza? Um detalhe importante aqui sobre doação. Você sabe, isso aqui já caiu várias vezes. Você sabe que quando alguém faz uma doação, esse alguém pode revogar a doação. Falar, me devolve, seu infeliz. Essa revogação é um direito do doador. E como que eu posso revogar a doação? Eu posso revogar a doação por ingratidão. Eu posso revogar a doação por ingratidão do donatário, de quem recebeu, ou porque a pessoa não cumpriu o encargo. Inexecução do encargo, tá? Então, eu posso revogar por ingratidão ou por inexecução do encargo. Lembra que a inexecução do encargo, te dou a casa para que você institua uma creche, e você não instituiu a creche. Eu posso revogar a doação, falar, meu filho, já que tu não fez, me devolve. Te dou a fazenda, mas você precisa construir uma igreja para os funcionários da fazenda. Você não construiu. Eu vou lá e revogo. E você pode revogar também por ingratidão do donatário. Roberta, quais são os casos de ingratidão? Ingratidão tem previsão no artigo 557 do Código Civil. Quais são os casos de ingratidão? Olha lá. Se o donatário é aquele que recebe a doação. Se o donatário atentou contra a vida do doador, ou cometeu homicídio contra ele. Por ofensa física. Imagina, você fez uma doação para a criatura foi lá e te agrediu. Por injúria ou calúnia. Injúria ou calúnia. Ou se a criatura, quando o doador precisou, recusou alimentos para ele. Isso se aplica também quando o donatário praticar essas questões em relação ao cônjuge do doador ou companheiro, ascendente do doador, descendente do doador. Por exemplo, você foi lá, doou uma fazenda e o cara foi lá e matou teu filho. Porra! Ou até mesmo irmão do doador. Tá? Então, tudo isso aqui você aplica se, por exemplo, a pessoa matou o seu irmão. Você vai lá e revoga. Claro, óbvio. Tá bom? Óbvio. Professora, qual que é o tempo para revogar? 1 ano da ciência desses fatos aqui. 1 ano da ciência desses fatos aqui. O doador vai ter 1 ano da ciência desses fatos para revogar. Se o doador morreu, porque houve, por exemplo, aqui o homicídio, quem vai revogar é o herdeiro. Tá bom? Quem vai revogar é o herdeiro. Então, 1 ano. 1 ano não. 1 ano.
Lembrando que não é possível revogar, vou abrir aqui para você o nosso código, não é possível revogar os casos previstos no artigo 564. Olha aqui, ó. Não se revogam por ingratidão doações remuneratórias, você remunerou a pessoa por uma atividade que ela fez, as oneradas com encargo que já tenha sido cumprido, claro que você não pode revogar, e as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural, não pode revogar, e as feitas para determinado casamento. Presente que você deu de casamento para uma pessoa, você não pode também revogar, ok? Beleza? Dá o print nessa tela aí. Vamos lá. Mais uma dica para você. Que eu já dei até essa dica aqui nos nossos eventos por aí, atrás. Corretagem. Imagina que Maria contratou o João como corretor para vender o imóvel, tá? Para vender o apartamento dela. João tá lá anunciando o apartamento, levando as pessoas para verem o apartamento, etc e tal. Maria, um belo dia, conversando com um amigo, comenta com um amigo que está vendendo um apartamento. E aí o amigo vai lá e compra o apartamento. Vai lá e compra o apartamento. O amigo, né? O amigo José. José, amigo da Maria, vai lá e compra o apartamento. Faz uma venda direta, tá? Sem intermédio do corretor. A minha pergunta é: será devida a taxa de correção? De correção, ó. A taxa de corretagem? Será devida? O que você me diz? Maria foi lá, contratou o João como corretor para vender o apartamento. Aí, um belo dia, a Maria conversando com o João, conversando com o José, amigo dela, e comenta com ele que tá vendendo um apartamento, e ele fala: pô, eu quero comprar. Ela vai lá e compra. Ele vai lá e compra. A minha pergunta é: a taxa de corretagem ao João será devida se a venda aconteceu sem a atuação dele? O que você me fala? Te respondo: depende. Depende. Somente será devido se tiver havido a fixação de uma exclusividade em cláusula por escrito. Somente será devida a taxa de corretagem se houver uma exclusividade numa cláusula escrita. Se a pessoa promete uma exclusividade verbal, ainda que na presença de 85 testemunhas, nada feito. A exclusividade tem que ser escrita. Então, somente será devida a taxa de corretagem numa venda direta se a exclusividade for escrita. Escrita. Fechou? Beleza? Dá o print nessa tela. E uma última dica para você. Fiança. Fiança caiu, acho que, salvo engano, no último exame. Fiança. Cuidado com o contrato de fiança. Fiança é um pacto acessório. Fiança só pode ser por escrito. O fiador só pode ser acionado depois da tentativa de cobrança do devedor, salvo se ele renunciar o benefício de ordem.
Se ele renuncia o benefício de ordem, o fiador está na linha de frente para ser cobrado. Se eu tenho vários fiadores, esses fiadores são solidários entre si. E o fiador no contrato de locação, perde o bem de família. O fiador no contrato de locação perde o bem de família, é uma exceção da Lei 8.009. Cuidado com a questão da fiança, tá? Cuidado com a questão da fiança. Outra última dica aqui que me veio aqui, eu não sei por que eu vou falar, mas eu vou falar. Tá, tô ouvindo. Olha lá. Jogo e aposta. Nós temos 3 tipos de jogos. Jogos permitidos, se você ganhar, pode cobrar. Jogos proibidos, que constituem contravenção penal, são aqueles jogos que deixam exclusivamente sorte ou azar do apostador. Caça-níquel. E jogos tolerados. É aquele que mistura conhecimento técnico, sorte e azar. Pôquer, por exemplo. Em relação ao jogo proibido e tolerado, aqui no direito civil, quem ganha o jogo proibido ou tolerado não pode cobrar do perdedor. É uma obrigação inexigível. Então, assim, para o civil, você só pode cobrar quando é o jogo permitido pela lei. Proibido e tolerado, você não pode cobrar. Mas a pergunta é, aquele que paga voluntariamente a dívida de jogo, presta atenção, aquele que paga voluntariamente a dívida de jogo, não sabendo que não precisaria pagar ou não poderia ser cobrado, ele pode pedir de volta o que pagou? Não. Por quê? Porque não constitui pagamento indevido. Não constitui pagamento indevido. Eu só posso pedir de volta o que eu paguei quando se tratar de pagamento indevido. Belezura? Mais um encontro completo de Roberta de Neve e as 6 questões. Lá no meu canal, Direito Como Nunca Se Viu, aqui no YouTube, você tem acesso às versões do Roberta de Neve das provas anteriores. Todos estão lá. E se você quiser assistir essa aula de contratos, eu tenho certeza que teremos informações que foram diferentes no encontro de hoje. Fique à vontade. Também estou lá no Instagram, @prof. Roberta Queiroz, com informações para vocês. Enfim, eu preciso retomar a minha vida de rede social. Mas, se você quiser me dar uma ousadia e alegria e me seguir lá, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Ei, bom domingo para vocês, fiquem com Deus, que seja uma semana muito agradável de, sobretudo, resiliência, porque nós estamos chegando no momento da nossa vitória e eu tenho certeza que você está fazendo sua parte, você está se esforçando, você tem que acreditar em você, porque quando a gente acredita na gente, as coisas fluem, as coisas acontecem e a gente alcança os nossos projetos, os nossos sonhos. Então, se a gente não acreditar na gente, ninguém vai acreditar, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus, bom domingo, continuem ligados aqui no nosso canal, que tem muita coisa boa para vocês aí nessa semana, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau.